Bom dia, gente. Mais um devocional, Rubi. E hoje a palavra que a gente vai ministrar se encontra no livro de Ruth, que eu vou ministrar, né? Se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, o versículo 6, e depois a gente vai pular para um outro versículo mais para frente um pouquinho. Então, a palavra do Senhor aqui em Ruth, capítulo de número 1, versículos 6 e 7 diz: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Aí a gente vai lá para o versículo número 20, que diz, 20 e 21. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo nessa manhã, Pai, por esta palavra, Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações nesta manhã. Senhor, fala conosco aquilo que tu desejas falar no dia de hoje. Repreende todo o espírito de distração, Pai, nessa manhã, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Faça de mim, Senhor, um instrumento teu nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, se a gente for acompanhar a história desde o início, eles estão, a Mara está na terra dela, né, com o marido, com os dois filhos, só que naquele tempo, no tempo que ela ainda estava na sua terra, que era uma terra onde as pessoas de fato adoravam a Deus, a terra estava passando por um tempo de fome. E ali, aquele marido sem nenhum tipo de direcionamento de Deus, pega Mara, pega os dois filhos e vai para a terra de Moabe, que era uma terra idólatra, tá, gente? E, inclusive, isso por muito tempo foi um problema para mim, porque eu carrego esse nome, né? E o nome, ele tem muita força, mas em Jesus toda maldição é quebrada. E quando minha mãe colocou meu nome de Moab, a minha mãe não tinha esse conhecimento, que era uma terra idólatra, né? Só para falar um pouquinho sobre nome. Então, ela sai dali com aquele marido, meio que sem uma decisão da parte dela, porque naquele tempo não era um tempo que a mulher podia apitar alguma coisa, né? A mulher, ela tinha que obedecer, então meio que a mulher não tinha voz. E nós devemos ser submissas ao nosso marido, mas nós temos que ser submissas no Senhor. E ali ela vai para aquela terra, eles vão achando que vai ser melhor, porque a terra onde eles estavam estava tendo uma fome muito grande, e ali eles vão iludidos para aquela outra terra, sem direcionamento de Deus, achando que lá vai ser melhor, né? E isso entra muito quando nós queremos fugir de situações, quando nós queremos fugir, né, das dores e dos problemas nos quais nós estamos vivendo, sem direcionamento. Então, às vezes, nós achamos que estamos saindo daqui e indo para cá, e que aqui vai ser melhor, e na verdade não vai, aqui vai ser pior. Porque tudo que nós fazemos sem o direcionamento do Senhor não é o melhor para as nossas vidas. E ali ela vai para aquela terra de Moab junto com o marido e os filhos. Quando chega lá, os filhos eles se casam, um casa com Orfa, outro casa com Ruth, mas ali algum tempo depois, ela perde o marido. Uma mulher sem marido naquele tempo era uma mulher totalmente sem direção, era uma mulher viúva, era uma mulher que estava sem proteção. E aí, como se não fosse o suficiente,
além dela perder o marido dela, ela perde os filhos dela. E ali acaba a descendência de Mara, porque ela não tinha nenhum neto para continuar aquela descendência. Então a vida de Mara praticamente acaba, finaliza, ela olha de um lado para o outro e ela não vê esperança nenhuma. Por quê? Porque ela já estava velha, ela estava em idade avançada. Então não tinha nem como ela casar de novo, não tinha como ela gerar. E naquele tempo, gente, o casamento era tudo para uma mulher. Se uma mulher não tinha casamento, praticamente ela não tinha nada. Então ali ela decide, ela toma a decisão de voltar para a terra dela. Porque ali na terra de Moabe, para ela, na cabeça dela, só tinha sido perca. Porque desde que ela chegou naquela terra, ela perdeu o marido, depois ela perde os 2 filhos. Então, a terra de Moabe, para Noemi, significava perca, significava dor do luto. Ela estava vivendo a dor do luto. E o que eu quero dizer para vocês? Que mesmo na dor do luto, na dor da perca, quando nós perdemos algo, mesmo assim o Senhor está ali conosco, mesmo na dor do luto. E muitas vezes a dor do luto não é o final da história. A dor do luto pode ser o começo de uma nova história. E ali, quando Noemi volta para sua terra, as pessoas, Noemi voltou, e ela vira e fala, não me chama Noemi, não. Aliás, não me chama Noemi. Bom dia, Thaís. A palavra se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, tá? Versículos 6 e 7, e depois versículo 20 e 21. Então, ali ela fala, não me chame de Noemi. Não me chama de Mara. Eu tô amargurada, eu tô cheia de dor. Eu saí daqui com meu marido, com meus 2 filhos, voltei só com a minha nora. Porque, gente, Noemi não sabia o que Deus tinha preparado, né, através da vida de Ruth. Então, na cabeça dela, não, eu voltei só com a minha nora. Não sei nem o que eu vou fazer com essa menina, porque eu tô velha, eu não posso nem trabalhar, eu não tenho como nem ter um filho para dar para essa menina casar. Então, não sei nem o que essa menina está fazendo aqui comigo. Só que em toda dor do luto, gente, em toda perca, se nós percebermos, o Senhor, ele nos dá um escape. Ruth era o escape de Noemi, porque Ruth tomou a decisão, mesmo sem saber se ela ia conseguir casar de novo, porque ela sabia que Noemi não tinha mais filhos, né, para dar em casamento para ela. E estava avançada em dias, estava velha, ela não podia nem gerar. Então, quando Ruth toma a decisão de ir com Noemi, de cuidar daquela sogra, aquilo é o escape que o Senhor está dando. Para quê? Para aliviar a dor de Noemi. Porque, de fato, Noemi estava sofrendo muito. Noemi estava vivendo, gente, a dor de 3 lutos. Quem é mãe aqui, imagina o que que é para você. Além de você perder o marido, você perdeu os seus 2 filhos, os únicos filhos que você teve. Gente, quem é mãe sabe o tamanho da dor. Gente, essa dor de perder um filho é maior do que a dor de perder o marido. Então ela estava muito amargurada. E ela estava amargurada com Deus, ela estava ferida com Deus. Porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente olha para o Senhor e fala: Deus, mas por quê? Senhor, o que foi que eu fiz de tão errado para eu estar passando por tanta dor? Mas em todas as dores que nós passamos, inclusive na dor do luto, o Senhor, ele tem algo para nós. Ele tem algo para nos ensinar até ali. E o que que acontece? O que que Deus ministra no coração de Noemi? O que que eu acredito que Deus ensina para Noemi naquela dor do luto?
que ele sempre tem um novo começo para dar para alguém, mesmo quando você pensa que você perdeu tudo, o Senhor tem um começo novo, um recomeço para te dar. E ali, quando Ruth vai com ela, Ruth significa esse recomeço, porque ela não imaginava que Ruth, que elas estariam ali, entrariam ali, né, na linhagem ali, né, para ter Davi lá na frente, gente. De acordo com quem Ruth casa ali, porque Ruth casa com Boaz, e dali Ruth vai ter um filho. Aquele filho, gente, à medida que as coisas vão acontecendo, lá na frente Davi vai nascer. E dali, daquela geração, vai nascer Jesus. Então, elas vão fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. E isso é sensacional. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu sei que todas vocês, em algum momento, sentiram essa dor da perca, sentiram essa dor do luto, sentiram-se abandonadas pelo Senhor muitas vezes, sentiram que Deus estava arrancando de vocês tudo que vocês tinham ou uma parte do que vocês tinham. Só que nessa manhã o Senhor ministra ao coração de vocês e ao meu coração que sempre existe um recomeço, que nem tudo está perdido. E o que eu quero dizer para vocês? Independente daquilo que vocês perderam, deixem a dor do luto vir. Sintam a dor. Chorem pelo que vocês perderam. E depois de chorarem aquilo que vocês perderam, vejam, observem aquilo que o Senhor está fazendo de novo. Porque Ruth foi um presente do Senhor na vida de Noemi. E um presente que eu acredito que ela nem tinha se tocado de que era um presente enquanto ela estava lá, na terra de Moabe. Ela só se tocou que aquilo ali era um presente para ela a partir do momento, acredito eu, que Ruth não quer deixá-la de jeito nenhum, e a partir do momento que ela começa a ver as coisas acontecendo na vida de Ruth. Então, a dor do luto não é o fim, gente. Eu sei que parece o fim, e existem vários tipos de luto. O luto de Noemi era realmente, literalmente, o luto realmente de perder pessoas. Mas existe o luto da falência financeira, de você perder todo o dinheiro que você tem. Existe o luto de você perder um relacionamento. Existem vários tipos de luto e eu sei que cada uma de vocês provavelmente já viveu um tipo de luto. Só que o luto não é o fim. O luto pode ser um recomeço. O recomeço de uma nova história, o recomeço em que o Senhor, Ele está fazendo algo novo para mudar a tua vida, para mudar a tua história. E eu sei que percas doem muito. Percas deixam a gente para baixo. Percas deixam a gente muitas vezes desacreditadas. Percas muitas vezes fazem a gente pensar que o Senhor virou de costas para nós. Percas fazem a gente achar que o Senhor fechou os olhos. Sabe aquela oração, quando você tem uma perca, aquela oração que você faz que parece que não passa nem do teto da tua casa, que parece que literalmente o Senhor te esqueceu? Eu sei que a dor da perca gera todos esses sentimentos, gera toda essa angústia. Só que todas as vezes que vocês perderem algo, porque na vida nós perdemos muitas coisas, nós nos decepcionamos com muitas coisas, e muitas vezes a gente precisa recomeçar em muitas áreas da nossa vida. Todas as vezes que vocês perderem algo, olhem para a palavra do Senhor. Olhem que todas as vezes, gente, que um personagem da Bíblia perdeu algo,
O Senhor pegou aquela perca e transformou aquilo em algo novo. Quando José perde a casa do pai, o conforto da casa do pai dele, ele sofre ali durante, né, uma temporada, só que depois o Senhor dá um novo começo para José, sendo governador da terra de todo o Egito. Esther, no início da história de Esther, Esther é órfã. Então, Esther passou pela dor da perca, a dor da perca do pai e da mãe. E o Senhor dá um novo início para Esther, colocando na cabeça dela a coroa de rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, Davi ele também teve uma perca. Davi ele perde a mãe quando ele ainda é jovem. Ele perde a mãe dele. E ali nas batalhas da vida, em algum momento o Senhor dá um recomeço para Davi. E o recomeço para Davi, o recomeço realmente dentro do propósito daquilo para o qual ele foi escolhido, é quando ele derrota o gigante Golias. Ali ele tem o recomeço dele, ali ele tem o destaque dele. Então, em tudo aquilo que nós perdemos, e cada personagem da Bíblia nos mostra isso com muita verdade, e o Senhor nos mostra isso com muita autoridade. Todas as vezes que algum personagem perdeu algo, o Senhor depois veio ali e deu um novo início, uma nova história. Ah, mas Moab, mas Deus não poderia nos poupar? A gente não poderia ficar sem perder as coisas? Poderia, poderia. Só que a Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições. Quem nós pensamos que somos para não perder? Se Maria perdeu Jesus Cristo, que era o seu filho, para a cruz, Maria passou pela dor do luto, embora depois Jesus tenha sido ressuscitado, mas Maria viveu a dor do luto, ela perdeu o filho dela. Jesus perdeu ali naquele momento, né? Jesus ressuscita 3 dias depois. 3 dias depois, Jesus ressuscita, mas Jesus também perdeu a vida dele. Em algum momento ali naquela cruz, Jesus perde a vida dele, 3 dias depois só que ele ressuscita. E se você for observar, Jesus estava extremamente angustiado quando ele orava ali no monte antes, um pouquinho antes, né, dele ser preso e de tudo começar, né, de tudo acontecer. Ele estava muito angustiado, tanto que ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, porque ele não queria passar por aquela dor. Então, se até Jesus enfrentou a dor da perca, que foi a perca da sua própria vida, se até Maria enfrentou a dor de perder o seu filho e de ver o seu filho ali sendo massacrado, quem nós pensamos que somos para não passar pela perca? E muitas vezes a gente não passa a dor do luto, né? Como eu falei, mas a gente passa por outras percas. Perca de um relacionamento, gente, a perca de um relacionamento onde você constrói as coisas, onde você tem sonhos e planos junto com aquela pessoa. Gente, muitas vezes parece a dor da morte, a dor do relacionamento, quando ele acaba. Porque são sonhos, né? Que são despedaçados. São planos e projetos que chegam ao fim, quando nós perdemos ali um relacionamento que a gente acreditava que seria um relacionamento do Senhor, que seria um relacionamento que de fato daria certo, que a gente ia construir uma família, ou quando você já construiu uma família e o relacionamento acaba. Bem, aquela dor da perda, aquela dor de morte, aquela dor realmente do luto. Só que mesmo no término de um relacionamento, mesmo quando você perde todo o seu dinheiro e fica endividado, ou mesmo quando você passa pela dor do luto, de fato de perder alguém para a morte, ali o Senhor sempre tem um novo começo para a sua história. Ele teve para todos os personagens bíblicos, e não é para nós que ele também não terá. Aqui todas
já passamos pela dor de um término de relacionamento. Eu vou falar daquilo que eu sei, né, a respeito da vida de vocês. Todas passamos pela dor de um relacionamento fracassado. Vou trazer isso aqui para o relacionamento. Todas passamos por esse luto de perder, né, um homem que nós julgávamos, né, que amávamos. Todas tivemos já sonhos despedaçados, que nós também julgamos que foram perdidos. Mas para cada uma de nós, o Senhor diz hoje que Ele tem um novo começo. Para cada uma de nós, o Senhor diz que é um novo tempo, o tempo de recomeçar, um tempo de realmente algo novo chegando sobre as nossas vidas. Algo que o Senhor preparou com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, da mesma forma que Ele preparou para Noemi um genro novo, maravilhoso, né? Porque ali Ruth virou filha, né? Praticamente de Noemi. Então Boaz se torna ali, né? Querendo ou não, um genro, e um genro maravilhoso, um resgatador, que não vem só resgatar Ruth, mas ele também termina resgatando Noemi, porque Noemi era a sogra de Ruth. Então, o Senhor vem reconstruindo toda a história de Noemi, vem dando ali para ela uma continuação da descendência dela, que não havia mais. Vem ali realmente costurando ali uma nova história para ela. E é o que o Senhor fala para nós nessa manhã, que é tempo de recomeço, é tempo de coisas novas que o Senhor está trazendo, coisas grandes, coisas que vão alegrar os nossos corações, coisas que vão nos mostrar que o Senhor, de fato, é grande e poderoso para fazer grandes maravilhas, e que Deus é grande, fiel e poderoso para mudar histórias, e Ele mudará as nossas histórias, a história de cada uma de nós. E a história que Ele trará para nós, o começo que Ele trará para nós novo, será muito melhor do que aquilo que nós perdemos. Será muito melhor do que aquilo que nós julgávamos, né? Que era realmente a bênção de Deus na nossa história. O Senhor vai mostrar que não. O Senhor vai mostrar que a bênção, aquilo que Ele tem guardado para nós, ainda, né, Ele não havia entregado. Mas o Senhor vai entregar para cada uma de nós aquilo que de fato Ele planejou, aquilo que de fato Ele projetou para nós. Se vocês se colocarem na posição de receber, se vocês forem direcionadas pelo Senhor, se vocês deixarem o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer, o Senhor fará grandes coisas. Se vocês não tomarem as decisões erradas, seguindo pelos seus próprios impulsos, né? Guiadas pelos seus próprios impulsos, pelas suas próprias vontades, pelas suas decisões de forma errada, se vocês não se deixarem ser guiadas por coisas que não estão na direção do Senhor, né, para a vida de vocês, o Senhor vai fazer coisas grandes. E ali eu nem julgo Noemi, porque a decisão de ir embora para uma outra terra não foi de Noemi. Ela meio que se vê obrigada a ir, porque era o marido que mandava, né? Então ela se vê obrigada a ir para uma outra terra onde ela perdeu ali praticamente tudo, né? Então, muitas vezes nós tomamos decisões direcionadas pelas nossas próprias vontades e nós acabamos perdendo tudo que tínhamos. Mas o Senhor traz uma nova história para nós nessa manhã. Vamos orar, meninas? Fechem os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Senhor, nós glorificamos a Ti, Pai, por essa linda história. Por essa história onde o Senhor nos mostra e nos revela, Pai, que mesmo após a dor de uma grande perca, o Senhor tem uma nova história para nos dar. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã,
Ministra aos nossos corações, Pai, nos dá força, coragem. Senhor, nos direciona de acordo com a tua vontade. Não permita, Deus, que sejamos guiadas pelos nossos próprios desejos, Pai, e que venhamos a perder tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, pela autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos dar coragem, força, sabedoria, principalmente, para sabermos ouvir a tua voz, para sabermos ouvir os teus direcionamentos. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê clareza aos nossos olhos, para que possamos conseguir enxergar além da dor da perca, além da dor do luto de ter perdido algo nas nossas vidas. Que o Senhor dê clareza aos nossos olhos, para que possamos enxergar a nova história que o Senhor está nos dando, o novo começo que o Senhor está nos dando, um começo onde poderemos reescrever a nossa história, um começo onde o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer diferente do que fizemos, Pai. De tomarmos decisões diferentes e muito mais sábias do que tomamos lá atrás. Pai querido, em nome de Jesus eu declaro e profetizo que um novo tempo chega sobre as nossas vidas. Um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, um tempo aonde vamos olhar e vamos dizer, meu Deus, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Senhor, é grande demais a tua fidelidade, a tua misericórdia, meu Deus. Um tempo, Pai, em que nós vamos ficar chocadas diante daquilo que o Senhor vai fazer. Coisas grandes estão vindo na nossa direção, eu creio. Coisas grandes estão vindo na nossa direção. Coisas tão grandiosas que vão além da nossa capacidade de pensar, de imaginar. Porque o Senhor não faz nada pequeno. Quando o Senhor chega para fazer, quando o Senhor brada, o Senhor faz coisas inimagináveis sobre a vida daqueles que o Senhor escolhe, e eu creio e declaro que nós somos escolhidas do Senhor, e que um novo tempo chega sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso dia de hoje, fica conosco, Deus, nos guiando e nos guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu